Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus, mais um vídeo aqui com vocês. Vou dar prosseguimento ao meu testemunho. Já tenho o primeiro vídeo, esse que é a segunda parte, então. E eu quero, nesta oportunidade, falar com vocês sobre o período anterior à data que aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Lembrando que eu aceitei Jesus em 1992 e eu estava saindo do exército naquela época, naquele ano. Antes de conhecer Jesus, eu sou de uma família muito pobre, criado num lugar em que nós não tínhamos acesso a nada. Nós não tínhamos água encanada, nós não tínhamos energia elétrica. Para vocês terem uma ideia, eu fui conhecer chuveiro lá no Exército, em 92. Nós tínhamos uma situação econômica muito ruim, nós só sabíamos o que era mistura, né? Comer alguma coisa diferente no almoço ou na janta, quando chegava o começo do mês, que era o pagamento do salário, de aposentadoria da minha avó. Então, era nessa época que, uma vez por mês, a gente comia algo diferente. Nós tínhamos que, numa época, nós criávamos galinha, então o contexto é de roça, e na criação de galinha, às vezes eu ia até numa fábrica, né? Não é bem o termo, não é fábrica, isso aí tem outro termo que é tratado isso, mas a gente conhecia como fábrica de arroz. E lá pedia arroz quebradinho, né? Que era aquela quirera para dar para a galinha, mas na realidade nós comíamos daquele arroz. Então a situação ela era feia, ruim, e eu fui criado nesse contexto. Por que eu estou contando isso para vocês? Para contextualizar sempre no momento que eu estou vivendo hoje, aqui na igreja, no meu ministério, a minha chamada, nessa facilidade, às vezes, que eu tenho hoje, graças a Deus, na comunicação, na fala. Aqui é que está o milagre que eu quero compartilhar com vocês. Então, no contexto de infância, era muito restrito à escola, que naquela época era apenas 4 horas de aula, e eu tinha um grupinho de amigos muito restrito, número muito reduzido. E eu era uma pessoa totalmente tímida. E era terrível. A escola, por exemplo, as matérias que tratava de ir lá na frente, apresentar, era tudo nota vermelha. Eu não aceitava nenhuma dessas situações, eu fugia dessa coisa de ir para a frente para falar. Outra coisa, quando acontecia de sair com a minha avó, por que eu estou falando da minha avó? Porque o meu pai, ele era separado da minha mãe, era alcoólatra, e por isso houve a separação da família desde que eu tinha 5 anos. Aos 14 anos, meu pai veio a falecer em São José dos Campos, e minha mãe teve que, todo esse tempo, teve que trabalhar para sustentar nós três, né? Éramos em 3 irmãos, hoje somos em 2. O Senhor já recolheu uma das minhas irmãs. E a minha mãe, então, tendo que sair, eu fui criado pelos avós. E nessa situação aqui, então, eu, contexto de pobreza, pobreza nada, miséria, contexto de miséria. Então eu tinha um grupo de pessoas reduzida de convívio, então não era social, não era sociável, enfim, irmãos, toda essa situação. De modo que quando eu saía com a minha avó, então, para ir para o centro, e aqui Poti era um bairro de Guaratinguetá, e nós íamos lá para o centro, essa a expressão que se utilizava na época, eu não conseguia me sentar naquele banco do ônibus,
que é o contrário, porque as pessoas ficavam olhando para mim e eu tinha pavor daquilo ali. Aquilo me incomodava demais. Então eu não era muito de viver entre pessoas. Então não tinha comunicação, não sabia falar, era tímido ao extremo, totalmente vergonhoso. Isso aconteceu uma relativa mudança quando então eu fui para o exército, aí eu comecei a sair de dentro de casa e conhecer novas coisas, e aí até conhecer o mundo mesmo, onde estava já inserido quando Jesus ele me alcançou. Então, esta parte do meu testemunho hoje aqui é para dar ênfase para vocês na parte que diz respeito à timidez, essa dificuldade de comunicação, de fala, de não ser sociável, enfim. Quando eu aceitei Jesus, contei já no primeiro vídeo, depois você, se não assistiu, você assista primeiro ele, depois volte para cá. Quando eu aceitei a Jesus, aí comecei a interagir com os irmãos dentro da igreja. E sempre a igreja, a Assembleia de Deus, ela tem essa característica dos irmãos irem para frente para falar, para se dirigir à igreja, contar testemunho. Então eu ouvia muito isso. E eu tinha no meu coração um desejo muito forte de também estar lá na frente, contar um testemunho, ler um texto sagrado, enfim, viver como os irmãos viviam. Porém, eu tinha muita dificuldade com isso. E dessa forma, eu tive um grupo de irmãos que começaram um treinamento comigo para que eu pudesse ter a oportunidade de ir lá na frente. Então, devagarzinho, nos cultos de jovens, porque foi o primeiro grupo que nós fomos inseridos dentro da igreja, a Luciana e eu, nós, na época, como eu disse já, namorados, e nós fomos inseridos ali no contexto do grupo de jovens. E nós começamos a interagir com os irmãos, e cada culto de jovens havia proposta para eu ir lá na frente e falar alguma coisa. Demorou bastante. Eu comecei a aceitar o desafio de ir para frente, e daí nós tínhamos algumas reuniões nas casas aí, de forma. Isso acontecia informalmente, né? Era um grupinho de irmãos que a gente frequentava a casa deles, e o líder de jovens começou a me dar essa oportunidade dentro de casa para que eu pudesse ali falar com os irmãos. E naquele ambiente doméstico, eu comecei a tomar essa liberdade. E eu lia o texto e ali eu falava alguma coisa junto dos irmãos. Isso depois era levado para dentro da igreja. Quando chegava no culto de jovens, foi me dada a oportunidade. E era um texto que eu já havia lido várias vezes lá na reunião doméstica e conversado lá com os irmãos, e lá eu tinha uma liberdade maior. Quando eu chegava na igreja, eu olhava para a igreja, os irmãos todos ali fitos em mim, e aquilo gelava a minha barriga, como a gente fala, né? Dava aquele gelinho, mas o meu não era gelinho, o meu era um gelo grande. E eu tremia, e eu ficava muito nervoso, e eu fazia a leitura dos salmos, e daqui a pouco dava um nó na garganta, e eu não conseguia me expressar. E quantas vezes na igreja, na hora de chegar lá na frente, a primeira coisa que a gente falava é agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e depois que terminava, aí cumprimentava os irmãos com a paz do Senhor, fazia aquela inversão toda, né? Era tudo atrapalhado. Isso demorou muito para mudar. Mas graças a Deus os irmãos tiveram muita paciência comigo, e isso foi sendo trabalhado nesse contexto de igreja, junto com os irmãos. E eu sou muito agradecido aos irmãos daquela época. São pouquíssimos irmãos que estão conosco, daquele ano de 92, de 93, de 94, mas aquele grupo de irmãos, se porventura algum deles estiver assistindo esse vídeo, saiba que eu sou muito agradecido a você, meu irmão, minha irmã, que
congregou comigo, nós congregamos juntos na década de 92, né, na década de 90, dentro aí de 92, 93, 94. Você que fez parte aqui da congregação da cidade de Potim, Ministério de Guaratinguetá. Então eu sou muito grato pela recepção, pelo acolhimento e pela paciência que tiveram comigo naquele momento, principalmente aqueles que fizeram parte do grupo de jovens, naquela época, o Conjunto Betânia, e nós tínhamos uma amizade muito grande, enfim, né? Uma comunhão extraordinária que valeu muito a pena. E eu tenho saudades daquela época, tenho sim. Foi uma época muito marcante na minha vida, no meu ministério. Hoje, no meu ministério, a gente está pregando, a gente está ensinando. Hoje a gente fica diante de grupo de irmãos de 40 irmãos, de 100. Quando vamos para a sede, nós temos um grupo maior, enfim, né? Até na época de Gideões Missionários aqui em Guaratinguetá, eu tinha oportunidade lá no ginásio para falar, então o número é bem maior de pessoas, e aí eu já estava debaixo da graça do Senhor, o Senhor já havia trabalhado a minha vida, e eu com aquela liberdade, empolgação, muito gostoso, muito bom, devido àqueles momentos que nós tivemos aqui na cidade de Potim. Então, a cidade de Potim, ela realmente, ela não foi, ela é para mim a olaria de Deus. Então, a primeira mensagem de Deus que eu ouvi de Jeremias 18, e aqui no meu testemunho, você vai ouvir muitas vezes eu mencionar isto, Jeremias 18, quando Deus me falou poderosamente no coração, que assim como um vaso nas mãos do oleiro, assim você é na minha mão. Eu vou quebrar e eu vou fazer de você um vaso novo. E realmente Deus, ele fez um vaso novo. Eu comecei aqui com esses irmãos então a desenvolver, e o desejo de pregar começou a brotar no meu coração, comecei a entender o que era uma pregação. O desejo de dar aulas, ensinar, também começou a surgir no meu coração. Eu comecei a buscar de Deus isso, e tudo que estava dentro do contexto de igreja, eu comecei a me envolver com os irmãos que oravam na igreja, dos estudos bíblicos da igreja, nas pregações, cultos domésticos. Nós não faltávamos nenhum culto doméstico. Aqui tinha um irmão, nós disputávamos quem é que participava mais de culto durante o ano. Nós começamos durante o mês, e depois, durante o mês, os meses foram se passando, depois o ano todo. De modo que uma certa vez deu uma chuva tão forte aqui na cidade de Poti, na região toda aqui, né? E nós tínhamos algumas ruas, se não a maioria aqui na cidade de Potim, que alagava, ela ficava intransponível. E nós tínhamos um culto na casa de uma irmã, numa dessas ruas que ficava intransponível, e naquela ocasião eu falei assim, esta é a minha oportunidade de ganhar do irmão e passar na frente dele e frequentar mais culto que ele. Então, eu rompi com todas as dificuldades, eu fui para esse culto, cheguei lá, só estava a dona da casa orando, eu dobrei o meu joelho para orar, e depois que oramos aquele período, e nós nos levantamos, quando eu olhei, o irmão estava lá também. Depois nós, conversando, a mesma coisa ele havia pensado. Hoje eu vou ganhar do Denilson e eu vou para lá. Então, irmãos, nós éramos um grupo muito firme na igreja, e como diz 1 Coríntios 15, 58, firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Em todo tempo nós agimos assim. Então, tanto fazia se nós estivéssemos em culto aqui dentro da igreja, ou se era culto doméstico, nós estávamos. E se tivesse presente 3 irmãos, 3, ou se tivesse presente 20, o nosso comportamento, a nossa forma de agir, a nossa forma de adoração, ela era a mesma, não mudava. A gente sempre estava com aquele ânimo. E além dessas reuniões que eu acabei de falar para os irmãos, das quais nós participávamos,
nós tínhamos também reuniões de oração no monte, campanhas no monte que nós íamos. Então, tudo isso aí foi então me fortalecendo, me edificando, e eu fui começando a entender o que é o contexto de um grupo pentecostal. Assembleia de Deus, grupo pentecostal. Eu comecei a entender, com isso, comecei a buscar batismo com o Espírito Santo, e batismo com o Espírito Santo, e buscando os dons espirituais, e o desejo depois também de ser um obreiro na casa do Senhor. Então, este foi um momento muito especial daquilo que Deus ele estava fazendo, Deus estava moldando, trabalhando o vaso de barro, como ele havia falado. Aquela minha timidez, aquela minha vergonha, ela começou paulatinamente a desaparecer. Eu comecei a superar essas coisas, debaixo da graça de Deus, e aos pouquinhos, eu comecei a ir para frente e comecei a me expressar aos irmãos, lendo já com maior facilidade. Eu lia, eu já fazia um breve comentário, até que um dia chegou a oportunidade de uma primeira pregação. Mas essa parte do testemunho eu vou deixar para um outro vídeo, porque senão nós vamos ficar aqui com um vídeo muito longo, e esse não é o propósito. O propósito aqui é a cada vídeo eu compartilhar com vocês uma parte desse testemunho. Então, aqui, desse vídeo, resumindo, eu quis mostrar para vocês a respeito de um primeiro momento da minha vida que era de uma timidez total. Com qual objetivo? Mostrar para você que está assistindo, que está me acompanhando, tanto aqui nesses vídeos de testemunho, quanto também nas pregações que tem aqui no canal do YouTube, que você pode maratonar aí e assistir todos esses vídeos, tanto gravados aqui do estúdio da Web Rádio Adepotim, quanto também alguns que são gravados na igreja que eu tenho aí. E você vai perceber como que Deus ele agiu na minha vida, e o propósito é mostrar então que mesmo que você seja uma pessoa na mesma condição que a minha, primeira que eu falei, e de repente você tem uma promessa de Deus na vida, mas você olha assim e parece que não há muita possibilidade disso acontecer. Fique tranquilo. O que Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus vai fazer. E, de uma forma geral, eu vou deixar claro para vocês aqui, vou repetir, eu falei no primeiro vídeo, falo hoje. Gente, o que Deus tem para fazer na nossa vida, homem não vai impedir. Guarde isso com você. E também não interessa o lugar em que você esteja. Se naquele lugar onde Deus te colocou, você não está tendo visibilidade, você parece que está trabalhando no anonimato, ninguém te enxerga, nós não precisamos disso. Que as pessoas nos enxerguem, que o homem venha nos enxergar e ele venha nos honrar, nos levantar. Não, gente, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, no centro do querer de Deus. Então, onde Deus ele nos colocou, este é o lugar onde ele vai nos prosperar, ele vai nos fazer crescer, ele vai nos abençoar. Pode ter certeza disso. E durante toda a minha jornada, eu tenho aqui, como eu já disse, 32 anos dentro de uma mesma igreja, pregando no mesmo lugar, e hoje eu estou pastoreando a igreja. Eu ensino todos os domingos de manhã, escola bíblica dominical, sou eu que dou aula, e eu prego todos os domingos. Eu quero que você que chegou até agora nesse vídeo, você conhece alguma igreja, a Assembleia de Deus, e principalmente a de característica aí, pentecostal. Você conhece alguma igreja aqui pentecostal, e principalmente também no interior de São Paulo, ou interior de outro estado, onde porventura você esteja assistindo esse vídeo? Você conhece pastor que prega todos os domingos? Coloca para mim no comentário, por favor. Veja, porque no contexto pentecostal, sempre o que existe? O pastor trazendo pessoas de fora para pregar, convida. Isso acontece nos cultos durante a semana, nos cultos dos domingos.
É raro aqui na nossa região um pastor pregar todos os domingos. Eu quero muito que você comente aí onde você congrega, se ou as igrejas que você conhece, se na sua igreja o pastor prega todos os domingos, se tem esse hábito, esse costume. Então, meus irmãos, eu já estou há tempo pregando aqui. E eu já ouvi alguém falar: "Ah, o pastor não pode pregar sempre, porque a igreja ela vai se cansar do pastor e a igreja vai esvaziar." Gente, a igreja se cansar do pastor, ainda tudo bem. Agora você já imaginou se cansar disso aqui? Viu? Se cansar do maná e às vezes acontecer igual lá no deserto, o povo já estava injuriado, enfastiado com o maná que Deus estava dando para eles. Então isso é terrível. Então, a questão aqui é, eu, graças a Deus, eu falo para o louvor e a glória do nome do Senhor. 32 anos eu prego na cidade de Potim, eu ensino na cidade de Potim, tanto dentro da igreja, quanto nos cultos domésticos, quanto nos ar livres que nós fazemos, não importa, tá bom? Aqui na nossa região, todos me conhecem assim, eu não precisaria falar. Eu estou falando isso por conta de outras pessoas que estão acompanhando o meu testemunho aqui. Porque na minha região todos já conhecem e sabem disso, tá bom? Você está passando a conhecer o meu testemunho agora. Então, prego, ensino na IBD de manhã e prego à noite. E graças a Deus, nós temos um bom número de irmãos conosco frequentes, tá bom? Frequentes. Eu não tenho uma igreja assim, que número extraordinário, não. Mas eu tenho um grupo de irmãos que são assíduos, que eles estão realmente em 1 Coríntios 15:58. E é isso que é o importante, tá bom? Eu vou parar aqui e, de repente, no próximo vídeo, eu vou contar para vocês a primeira profecia que eu ouvi na igreja falando a respeito do meu chamado, da minha vocação, do meu ministério. E esta profecia foi a que norteou e norteia até hoje todo o meu chamado, a minha vocação e o meu ministério de pastorado, tá bom? No próximo vídeo eu devo contar. Eu quero agradecer você que está me acompanhando aí no canal. Não se esqueçam, se inscrevam neste canal, nos acompanhem aí pela web Rádio Adepotim. Tudo isso aqui eu vou deixar no link para vocês estarem acompanhando. Um abraço, que Deus continue abençoando a vida de vocês e fiquem firmes na presença do Senhor, sabendo que o chamado é de Deus, não é do homem. Se for do homem, não se cumpre, mas se for de Deus, tudo vai se cumprir na íntegra. Amém.